A coisa boa de chegar num lugar novo é que você tem um tempo em que você pode ver, pode interpelar aquela cultura, pode tentar inventar, construir explicações, entendimentos, a condição, claro, de estudar um pouco, mas você mesmo não está carregando ainda as malas do passado local. Quem somos significa para mim uma coisa muito precisa, é quem fala em nós. Quem fala em nós são fantasmas. Sabe quando você trabalha como psicanalista na Europa ou nas Américas, a temporalidade dos sujeitos é diferente. Um europeu, ele sempre se explica pelo seu passado. Um americano, ele se explica muito mais pelos seus projetos. A dimensão do futuro é uma dimensão muito mais presente no sujeito americano do que no sujeito europeu. A dimensão de frustração do sonho, ela está muito presente no Brasil, também por razões históricas. Os colonos foram seduzidos por falsos contratos de imigração, que lhe prometiam uma terra que ele chegava, essa terra não tinha. O colonizador maltratou o colono brutalmente. Existe uma decepção histórica do colono na formação do país, que acho que por uma parte relevante da população brasileira recorrer ao patrão que vai ajudar e companhia é realmente uma forma, não estou falando de sobrevivência física, mas de sobrevivência psíquica, uma maneira de se sentir, pelo menos naquela medida, reconhecido como um sujeito, um indivíduo, alguém. Ricardo. Aí, Miguel, você tá bom? Tem saudades, cara. Pois é. Bom, tempo que eu não te vejo. Faz tempo mesmo. A minha mãe tem descendência libanesa. E nós fomos morar no Mato Grosso, né? Aliás, eu fui criado lá. Na cultura local, os árabes eram identificados como turcos. Então diziam para minha mãe a turca, ou para mim o turquinho. E minha mãe ficava brava, porque ao contrário, tinha uma tensão muito grande entre árabes e o turco, por causa da guerra otomana, do Império Otomano. Então tem essas coisas assim, que você chega num país e você talvez até para judiar do migrante, chama-o de turco, né? Quando na verdade é um árabe. Isso mesmo. Então eu me lembro muito dessas coisas também. E a gente vê que isso aí foi uma circunstância política que aconteceu lá no Oriente Médio, né? Eu não sei não, às vezes eu fico pensando que essa questão da intolerância no Brasil, não sei se é maior ou menor do que alguns outros lugares, outros países. E que mistura, né? A questão étnica, a questão cultural, a questão... Até de gênero. Por exemplo, eu conheço a cultura japonesa, a comida japonesa, os artistas japoneses, algumas palavras japonesas quando você vai no restaurante japonês. Então, isso me aproxima mais ainda, sabe, do japonês. Você trata com o maior carinho. Quanto mais você conhece a cultura do outro, mais próximo você fica do outro. Mais próximo fica, isso mesmo. Daí a importância da educação, né? Quer dizer, educar, estudar. Isso é fundamental, né? Quer dizer, no Brasil, essa questão da educação é muito mal resolvida. Pela educação que as pessoas vão se interligando, assim, né? Senão na coisa mais concreta, assim, né? Mas pelo menos da mentalidade, né? Apesar de ter tido a Lei Áurea, a escravidão, de certa forma, continua, né? A escravidão não acabou. E justamente o que nós estamos fazendo é fazer uma exposição chamada
histórias afroatlânticas, né? Em que a gente vai mostrar a cultura africana, né? Vindo para o Brasil forçosamente, né? Quer dizer, eles não foram por vontade própria, né? Foi uma coisa muito forçada. E fora isso, a gente está querendo mostrar, né? O que é que foi a cultura americana das Américas, né? Com a influência africana, né? Então, misturar tudo isso aí porque dá coisas muito interessantes, né? Por exemplo, lá na universidade onde eu trabalho, nós estamos descobrindo cada vez com maior, digamos, até um certo horror, o pequeno número ou até a ausência de professores de origem afro-brasileira, alunos, né? Também afrodescendentes em número muito pequeno. No fundo, essa questão da cota já veio para ficar, sabe? Eu acho que esses últimos anos, e acho que a exposição do Instituto é um pouco esse exemplo, mostra como que a questão racial no Brasil, a questão de como incluir a população imensa negra que está fora digamos, dessa dinâmica de desenvolvimento, de tornar iguais as pessoas, como que está intensa atualmente, né? E finalmente essa questão é falada publicamente, né? Porque até então era escondida, né? É verdade. Conhecer a sua própria cultura, reconhecer os valores africanos, né? Tornaram mais forte ainda esses movimentos, né? Esses movimentos, digamos, de exigência de inclusão na sociedade brasileira. Isso mesmo, exatamente. Estamos chegando. Isso mesmo, aqui já estamos no Centro Cultural. 还有一个故事，就是他的有一个学生叫子贡，请教他，所以在我们的中国文字里面有没有一个字？孔子回答道：“其恕乎？宽恕的恕。”那么他紧接着的解释就是刚才说的这句话：“己所不欲，勿施于人。”那么我是这么觉得，如果我们在平时生活中，在我们的人生中，如果能做到己所不欲，勿施于人，我相信很多的冲突就会自然消解。人与人之间是这样，家庭和家庭之间是这样。那么第四句话呢，我认为也非常重要。今天这个世界上有很多，而且大多数的人都是认为要做一个好人。那么但是呢，我们也在生活中呢也碰到一个现象，就是有一些人做得很好，可是呢他并不是那么幸运，似乎在某些时候、某些事情上，他并没有得到好像作为一个好人应该得到的东西。O Confúcio é perguntado por um discípulo dele, assim, mestre, e depois da morte, o que ocorre? Ele diz, não dou conta nem das questões desse mundo e você me pergunta as questões de outro mundo. A individualidade que se constitui no Ocidente é a partir do indivíduo, da substância última, da essência. Nós não temos o eu é esvaziado. O Confúcio faz a seguinte afirmação: aquele que não trabalha o esvaziamento do seu próprio eu não compreendeu nada, não avança. Ora, Miguel, veja só aqui, essa vista aqui, ó. Tem essa coluna, né? Que segura uma viga que atravessa o prédio inteiro, né? E uma que pega a largura toda. Esse de baixo que é da biblioteca, né? Onde tem aqui um local de conferências. Veja o que é muito interessante. A biblioteca não tem nenhum lugar em que ele se feche. Então, esse edifício aqui, ele é todo aberto para a cidade, né? Para a cidade, para os espaços internos, né? Então, é uma coisa assim, muito agradável, né, que tem aqui. Você vê como aprendendo a gente vai conhecendo melhor e vai gostando mais. Vai gostando. Ricardo, eu estou morrendo de sede. Vamos beber um Vamos lá. Vamos até o bar lá.
convido. Uma água. Não. Não, Eu te convido. eu te convido. Não, peraí. Olha, A sua experiência lá. Obrigado. opa, obrigado, hein? Muito bem. Bom, a comunidade japonesa sempre esteve muito segregada, né? A própria Guerra Mundial também deve ter ajudado. Isso mesmo, ajudou também, né? E então, aconteceu que, por exemplo, os japoneses se juntassem com os próprios japoneses em casamentos, né? As famílias eram sempre 100% de sangue japonês. Até que chegou por volta de 1970, começa a se abrir a comunidade japonesa, né? Então, os japoneses começam a se juntar com pessoas de outras etnias, né? Italianos, árabes, portugueses, etc. Né? E continuaram com os japoneses, né? E nessa nova formação, né, a gente começa a perceber que começa a ter mestiços. Mas tem um monte de mestiços, né? E inclusive mestiços bonitinhos, né? Porque dá uma mistura ótima. Uma né? bela mistura, eu Isso acho. mesmo. Depois vem a segunda geração mestiça, né? E na terceira geração, por exemplo, não se fala mais japonês. A língua japonesa, por exemplo, é totalmente perdida, né? Eu sou da segunda geração. Os meus pais vieram para cá e eu sou a segunda geração. Inclusive, em japonês chama-se Nisei. Nisei, Ni é de número 2, né? Você entende e fala. Eu entendo médio e falo pouco. Né? O bairro que eu morei foi a Moca. Eu cresci na Moca. É italiano, não é não? Só tem italiano lá. Meu tio que veio para o Brasil foi morar lá. E minha mãe, que veio visitá-lo, ficou nessa casa aí. Né? Como ela não pôde voltar para o Japão por causa da guerra do Pacífico, então ela ficou morando nessa casa aí. E chegou uma hora, o meu tio se casou e ele saiu da casa. E quem ficou com a casa foi a minha mãe e o meu pai. Tinha outra família japonesa, vizinha? Nenhuma. Ali perto, nenhuma. Não, nem perto, nada. Né? A minha mãe chegou e falou assim, bom, agora nós sabemos que nós vamos morar aqui no Brasil, né? Vamos continuar aqui, então os filhos têm que ser educados como brasileiros. Né? Então, nós vamos comer comida brasileira, né? Nós vamos tentar falar o máximo possível de português. Né? E depois, a outra coisa importante é que nós temos, aqui no Brasil todo mundo é católico, os filhos vão ter que ser católicos. Né? Então, o colégio primário, eu e meu irmão fomos estudar no colégio de padre. Né? A gente adquiriu essa brasilidade até na religião. Né? Agora, evidentemente, depois dos 10 anos, eu nunca mais fui na igreja. Né? Por mais que haja essa integração cultural, né, mantém-se também a diversidade. Né? Quer dizer, sempre tem alguma tensão, algum conflito. Não sei, o que é que você acha sobre isso? Você sente isso ou não? Olha, eu não senti isso ainda. Né? Porque lá no bairro da Moca, eu me dava bem com todo mundo, né? Com todo mundo. E lá eu nunca senti qualquer preconceito, inclusive. Eu acho que esses conflitos, eles se mantêm. Né? E no Brasil ainda, com esse tipo de colonização que nós tivemos, né? Com essa colonização portuguesa, violenta, eu acho, e com essa elite, né? Brasileira que não se resolve, não se torna paladina da civilização, né? Fica pior ainda. A formação de uma elite, né? Extremamente tacanha, né? Faz com que você não crie novas elites, né? Quer dizer, a elite fica a elite que era do século XIX, né? Nem a elite se civiliza. Isso mesmo, né? Nem se constitui como burguesia plena. Isso mesmo. Né? Civilizatória, industrializante. Nem isso. Né? Eles estão mais nós ficamos atrasados aquém que isso, disso. aquém Ficamos disso. aquém disso. Na atualidade, né, a gente vê, por exemplo, os conservadores, né,
botando as regras, né, de algumas coisas. E uma das coisas que eles fazem é acabar com a cultura, não é? Porque a cultura é o que tira, não é, as pessoas desse status quo, né? É o que possibilita, né? Um tipo de educação. É um tipo de educação. Educação Isso pela mesmo. sensibilidade. É, isso mesmo. E isso aí que eu acho que falta no Brasil. E agora ficou escandaloso, né? Mas a nossa história é marcada pela presença política dos conservadores, né? Desde o Império, desde a primeira Constituição, na verdade, eu até diria que talvez a história do Brasil seja uma história das transformações conservadoras, né? É verdade. Ou até das mudanças da elite conservadoras ligadas à agricultura, depois ligado à indústria, mas se mantém sempre esse viés conservador. E Sempre esse você viés sabe de uma conservador. outra coisa que acontece? Eu estava vendo uma exposição sobre os conflitos existentes no Brasil entre 1890 e 88, que é a época da República, né? Até 1964, quando começa a ditadura. Né? Então, nesses 70 anos, mais ou menos, tem uma coisa impressionante. Tem uma série de conflitos, né? Muito entre aqueles que são extremamente mal aproveitados pela sociedade, né? E acabam sendo jogados, né? Para fora. E a gente vê que quando esse pessoal se rebela, eles perdem. E quando acontece o inverso, né? Aí a elite ganha, né? Canudos é um exemplo desse. Né? Canudos típico, né? Que tá nessa exposição. Né? Então a gente vê que o Brasil é uma sucessão, né? Mas é impressionante a quantidade, né? De conflitos que há nesse período aí, né? Tem algumas horas que as forças mais populares, né? Acabam vencendo. Mas logo depois eles perdem, né? Claro, porque a posição conservadora vai se impondo, né? E Isso vai mesmo. pela violência ou pelo messianismo, né? Vai ganhando força gradativa. Né? Hoje nós estamos de novo numa onda conservadora muito forte. Muito forte, né? Muito forte. E uma série de etapas, né? Que a gente tinha conseguido vencer, estão indo para trás, né? Mas é interessante, junto com essa onda conservadora, há também uma resistência que vai emergindo. Então, toda essa, digamos, essa mobilização pela questão étnica, pela sexualidade, estão se acirrando nos grandes centros, né? Quer dizer, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, mas junto com essa onda conservadora, aliás, essa onda conservadora parece que atiça essa resistência, essa mobilização que emerge. Mas, por outro lado, tem a internet, né? Que as redes sociais, que também têm um peso conservador muito forte, né? Então, mas eu acho que é assim que vai sendo feito, né? Por esses conflitos, por essas tensões que vão sendo criadas, né? E ora, praticamente, digamos, essa política conservadora não impede a emergência quando está próximo do autoritarismo, totalitarismo, mas hoje, atualmente, eu vejo essa resistência emergindo. Esses movimentos para a inclusão, para a questão da desigualdade, então acho que isso é um dado importante. Nós vivemos num mundo em que, a toda hora, a todo instante, as pessoas estão julgando os outros, estão avaliando comportamentos, estão decifrando códigos, estão impondo regras e que, de alguma maneira, como é que nós fazemos o filtro para chegar a esta capacidade de julgar? Quais são as estratégias, quais são os caminhos num mundo tão complexo, tão difícil, que nós chegamos até ali para poder formular e poder dizer que aquele julgamento, ele é
o julgamento que eu considero apropriado para a minha postura diante deste mundo e, consequentemente, para a minha responsabilidade diante desse mesmo mundo. Nós estamos numa sociedade e vivemos um tempo em que os elementos totalitários denunciados por Hannah Arendt, por exemplo, eles continuam sobrevivendo em regimes e em situações não totalitárias. Só isso já nos traz uma espécie de advertência, porque afinal de contas, nós temos uma ameaça poderosa ao nosso redor, nós estamos sendo constrangidos todas as vezes que nos esquecemos ou todas as vezes que nós adotamos ou aceitamos os princípios da naturalização das situações. Isso tudo é uma maneira de você querer se esquivar de responsabilidades, querer se esquivar de compromissos, querer se esquivar da tarefa de pensar que gera ação. A única coisa que eu tenho é a minha existência. E efetivamente, essa é a única certeza de que nessa minha existência eu começo a perceber que valores, códigos, políticas, tudo se transforma, tudo muda num ritmo que ultrapassa a minha própria forma de atuar, que ultrapassa a minha própria vontade. Muitas vezes as coisas nos escapam. E ao nos escapar, não significa que eu também não tenha uma parte com aquele processo que está indo pelas minhas mãos.